Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 8 a 10 e comentário de São João Crisóstomo. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Vê a prudência do apóstolo, a fim de que não se replicasse que ele se vangloriava com ensinamentos próprios, anatematiza-se a si próprio. Além disso, como eles recorriam às autoridades, Tiago e João, ele menciona os anjos. Declara: não me fales de Tiago e João. Mesmo se algum dos principais anjos descer do céu, alterando a pregação do evangelho, seja anátema. Não mencionou em vão do céu, porque os sacerdotes também são denominados anjos, porque os lábios do sacerdote guardam o conhecimento, e de sua boca procura-se ensinamento, pois ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias 2,7. Para que ninguém julgasse tratar-se dos anjos, a locução de acréscimo do céu assinalava as virtudes do alto. E não disse: se anunciarem o contrário ou corromperem todo o evangelho, mas se anunciarem algo de diferente do evangelho que recebestes, ou se eliminarem algo, seja anátema. Como já vô-lo dissemos, volto a dizê-lo agora. Ele repete, a fim de não julgares que essas palavras eram provenientes de ira ou constituíam uma hipérbole, ou escaparam furtivamente. De fato, quem profere algo emocionado costuma logo arrepender-se do que disse, mas quem repete 2 vezes manifesta que falou com perfeito juízo e que a sentença primeira foi decidida e aprovada inteiramente e por fim pronunciada. Quando a Abraão foi pedido que enviasse a Lázaro, respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Se não os escutam, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Lucas 16, 29 e 31. O próprio Cristo apresenta Abraão a falar desta maneira, declarando que quer maior fé nas Escrituras do que em mortos ressuscitados. Paulo, contudo, quando menciono Paulo, de novo estou citando a Cristo, pois era ele quem orientava a mente do apóstolo. Antepõe as Escrituras até a anjos que descem do céu, e com muita razão. Com efeito, os anjos, por maiores que sejam, no entanto, são servos e ministros. As Eucaristias todas, contudo, foram escritas e nos foram remetidas, não por servos, mas pelo Senhor Deus do universo. Por esse motivo ele diz: se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que vos anunciamos. Não disse este ou aquele, mas de forma muito prudente, desapaixonada. Que necessidade havia de citar nomes, depois de empregar palavras tão sublimes que abrangiam os seres do céu e da terra? Tendo anatematizado evangelistas e anjos, circunscrevia todas as dignidades, proferindo anátema contra si mesmo, incluía todos os parentes e conhecidos. E não digas, recomenda ele, que teus colegas e companheiros no apostolado assim se exprimem, nem a mim próprio perdoo se pregar doutrinas diversas. Não condeno os apóstolos como prevaricadores da pregação evangélica, de forma alguma, dizendo: se nós ou eles assim pregarmos, mas quer mostrar que não faz acepção de pessoas, toda vez que a verdade está em causa. É porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo.
Pois, embora vos enganasse ao falar assim, acaso conseguiria enganar capciosamente a Deus, que vê o íntimo da mente e que sempre me esforcei por agradar? Vês o espírito apostólico, vês a sublimidade evangélica? Na Epístola aos Coríntios, exprime-se de modo idêntico. Não nos recomendamos de novo junto a vós, mas desejamos dar-vos ocasião de vos gloriardes a nosso respeito. 2 Coríntios 5:2. E ainda, quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por um tribunal humano. 1 Coríntios 4:3. Sendo o doutor obrigado a se justificar perante os discípulos, ele se submete, mas com indignação, não porém com arrogância, de forma alguma. Em parte, porque os que foram seduzidos tinham espírito e opinião instável, e em parte, porque suas próprias palavras tinham pouco crédito junto deles. Por isso utilizou mais ou menos as seguintes palavras: acaso devo fazer-vos um discurso? Ou os homens devem julgar-me? Seremos julgados por Deus, e para termos ganho de causa naquele tribunal, tudo faremos, e não somos tão infelizes que, tendo de prestar contas ao Senhor do Universo acerca de nossa pregação, ousamos corromper os ensinamentos do Evangelho. Por conseguinte, de um lado, foi para se desculpar, de outro, a fim de estimulá-los, que utilizou essas expressões. Não convinha que os discípulos julgassem os preceptores, mas deviam acreditar neles. Na realidade, porém, visto que a ordem foi invertida e agora vos comportais como juízes, ficais sabendo que não me preocupo muito com minha defesa perante vós, mas tudo fazemos por causa de Deus, e a Ele prestaremos contas de nosso ensinamento. Com efeito, quem procura agradar aos homens age de maneira pérfida e perversa, utiliza fraude e mentira para persuadir e captar os ouvintes. Ao invés, quem se dirige a Deus, procurando aprazer-lhe, deve ter a mente simples e pura, porque a Deus não se pode enganar. Daí se evidencia, assegura, que nós também não escrevemos dessa forma por ambição de poder, nem por empenho em congregar discípulos, nem por captar de vossa parte glória e louvor. Não queremos agradar aos homens, e sim a Deus. Pois se quisesse agradar aos homens, ainda estaria do lado dos judeus, ainda perseguiria a igreja de Deus. De resto, quem menosprezou todo o povo, os familiares, os amigos, os parentes, de tamanha glória em troca de perseguições, inimizades, lutas e perigos de morte cotidianos, manifestou suficientemente que aquilo que agora profere não o diz por visar a louvor humano. Ele mencionou essas coisas porque estava para relembrar sua vida precedente e a repentina conversão, e demonstrar por provas irrefutáveis que estava do lado da verdade, a fim de não pensarem que ele assim agira para lhes prestar contas e se exaltarem. Por isso disse primeiro: é porventura o favor dos homens que agora eu busco? Ele sabia, de acordo com a ocasião, expressar-se de modo sublime e magnífico, para corrigir aqueles que instruía. Aliás, podia provar de outro modo que pregava o Evangelho em verdade, isto é, por meio de prodígios, milagres, perigos, cárceres, perigos cotidianos de morte, fome, sede, nudez. Mas como agora não se dirige aos falsos apóstolos, e sim a apóstolos que eram seus companheiros nesses perigos, ingressa por outro caminho para expor a causa. Além disso, quando intensifica o discurso contra os pseudo-apóstolos, introduz uma comparação, apresentando a tolerância nos perigos e dizendo: são ministros de Cristo? Como insensato digo, muito mais eu, muito mais pelas fadigas, muito mais pelas prisões, infinitamente mais pelos açoites. Muitas vezes vi-me em perigo de morte. 2 Coríntios 11, 23.